pupilinhos, tudo bom com vocês? Então bora lá, eu trouxe aqui um bloco só falando sobre isso, que é o tem com acento e o tem sem acento, o contém, o convém. Então são as palavras que nós utilizamos acentos diferenciais e isso está ligado a várias partes da língua portuguesa. Isso está ligado às regras de acento diferencial, de acentuação de palavras. Isso também vai influenciar ali na concordância na hora de escrever uma oração. Então é um assunto que você começa estudando em acentuação de palavras, mas que você utiliza em toda a língua portuguesa, principalmente na hora de escrever e trabalhar a concordância verbal nas suas frases, orações e também dentro ali, obviamente, dos seus períodos na redação, beleza? Então, eu trouxe essa parte aqui falando especificamente. Eu sei que eu falo sobre isso dentro da aula, mas eu trouxe aqui para vocês isso daqui porque é um assunto importante que você tem que ficar atento para que você não erre na hora de escrever um texto, na hora também de aplicar na sua prova, porque costuma ser pedido. Então, às vezes o tem aparece com acento, às vezes aparece sem, o contém, o convém, aí você fala por quê? Então, eu trouxe isso daqui especificamente para você, tá bom? Só pra gente fechar esse conteúdo e você ter isso muito claro na sua cabeça. Então, bora lá? O que eu posso garantir para você? Que terminando essa aula, professora, terminando essa aula você vai ser capaz de entender, de bater o olho em qualquer frase e oração e identificar o tem e o tem com acento, por que que tem um acento e o outro não tem, certo? Então você já vai bater o olho, você vai saber por que que tem, por que que não tem. Isso vai te ajudar inclusive dentro de análise sintática, em concordância, em tudo que você precisa, tá? Também aprender a aplicar corretamente, era uma aula para falar de tem, mas eu já coloquei os outros acentos diferenciais aqui para você também, ó. Contém com contém, convém com convém, também existe acento diferencial nessas palavras. Se você nunca reparou, agora você vai aprender isso e escrever corretamente, tá? E vai ter uma atividade final, obviamente, que eu vou cobrar essa atividade final de vocês. Então vamos lá. Primeiro, né, o conceito disso. O acento nesses verbos indicará sempre singular e plural. Então é por isso que às vezes a gente olha as palavras, a gente olha para esses verbos e fala assim, pô, ali escreveram com acento, né? Então escreveram o tem assim, e aí eu li um outro texto ou mais para frente no mesmo texto e colocaram acento no tem. Por quê? Porque aqui a gente está indicando singular e aqui nós estamos indicando plural. Por que isso é importante, por exemplo, para análise sintática? Porque você vai perceber quem que é o sujeito daquela oração. Se é um sujeito simples, se é um sujeito composto, a quem aquele verbo faz referência, né? Às vezes o sujeito está distante do verbo. E aí você fala assim, puta, já tô perdido, se esse sujeito é composto, é simples, o verbo tem que estar no singular e plural, e você já pega a dica pelo verbo. Se o verbo está no singular sem acento ou se o verbo está com acento no plural. Você já pode ter ali uma bela referência de quem é o seu sujeito, fica mais fácil de encontrar. Um conceito muito importante, principalmente em se tratando de concordância verbal, porque você não usa isso daqui somente na prova para achar a alternativa correta e muitas provas, gente, muitas provas cobram isso daqui. Sabe aquelas provas que colocam um enunciado e falam assim, nas orações abaixo indica aquela em que foi respeitada a concordância verbal, a crase, a regência. Então eles analisam várias coisas em um exercício só e muitas vezes isso daqui conta também, tá bom? Eles colocam tem com acento ou sem para eliminar ou não a alternativa, tá bom? Então vamos seguir aqui. Plural das palavras. Então o tem, como eu já disse, o tem e o tem com acento, ambos existem, tá? É um verbo conjugado. O que você tem que saber? Quando o tem está sem acento, nós estamos falando de singular. Quando o tem está com acento, nós estamos falando de plural. É essa a diferença. Olha o exemplo. Ele não tem nada a oferecer. Por que o tem está sem acento aqui? Porque o referencial é ele. Ele está no singular. Eles têm muitos temas para abordar. Por que esse tem tá com acento, gente? Porque se refere a um plural, que são eles. Nunca irei a outro lugar, pois você tem uma dívida comigo. Por que esse tem está sem acento? Porque é você, está no singular. Eu digo isso, pois sei que o Fabiano, o Carlos e a Maria têm muita experiência no assunto. Por que esse tem está com acento? Porque ele está se referindo a um sujeito composto, que é Fabiano, Carlos e Maria, o núcleo desse sujeito. Tudo bem? Então, gente,
Fiquem atentos, esse é um acento diferencial obrigatório. Você tem que saber, sem acento, né? Quando tá no singular e quando tá no plural. Então, observem, né? Se você não soubesse quem é o sujeito dessa oração aqui, por exemplo, o verbo com acento já te indicaria muita coisa. Então, você sabe que você teria que buscar um sujeito composto, certo? Tranquilo, gente? Porque o que acontece? Muitas vezes você poderia, sei lá, fazer uma referência lá no começo da oração e achar que o sujeito está distante, quando na verdade ele está do lado. E aí, esse acento vai te ajudar a identificar. Aí eu já aproveito para falar para você também sobre o contém com acento circunflexo e agudo, convém com acento circunflexo e agudo, e os demais verbos derivados do ter e do vir, certo? Aí eu coloquei aqui os outros verbos que vão seguir a mesma regra. Então, deter, conter, rever, advir, convivir, intervir, todos vão seguir a mesma regra quando estiverem no singular e plural. Qual que é a diferença aqui, ó? Toda vez que eu utilizar o acento agudo, eu estou falando de singular. Toda vez que eu utilizar o acento circunflexo, eu estou falando de plural. Então, vamos lá. Agudo, singular. Certo? Circunflexo, plural. Então, o que indica neste caso o singular e o plural é o tipo do acento. Um é agudo, o outro é circunflexo. Um é agudo, o outro é circunflexo. Fiquem atentos com isso. E isso se aplica a todos os derivados do verbo ter e vir. Então, eu tenho aqui o contém, que é de conter. O convém, né, de convir. Beleza, gente? Tranquilo? O pacote contém uma substância tóxica. Então, por que contém está com acento agudo? Porque ele se refere a o pacote, né? Sujeito ali no singular. Os livros contêm todas as informações necessárias. Por que aqui está no plural? Porque nós estamos falando dos livros. Ele só presta atenção com o que o convém. Nós temos também o singular, por isso que nós temos aqui, né, o acento agudo, certo? Então, obviamente, o convém está retomando aqui quem? Ele também no singular, certo? Este pronome oblíquo está retomando ele. Essas atitudes não convêm com o acordo. Aí você fala assim, nossa, mas por que está no plural? Porque você poderia até se confundir, né, que está se referindo a acordo. Não, porque está se referindo a essas atitudes não convém. E se está no plural, o acento tem que ser circunflexo. Presta atenção numa coisa, um detalhe muito importante. Contém não é contém. Sem acento não é uma forma conjugada do verbo conter, mas sim do verbo contar, tá? Então, ó, dessa forma aqui, ó, ele vem do verbo contar. Então, eu falo assim, ó, vou cobrar para que eles contem a história, para contar a história, tudo bem? Não tem acento. Necessito que eles me contem os detalhes do que ocorreu. É o Maria Fifi aqui, ó. Me contem os detalhes, ou seja, de contar os detalhes, tá? Sempre faça essa referência se você ficar em dúvida. Coloque o verbo contar no lugar. Não me contem nada sobre isso. Então, não é não me contem nada sobre isso, né? Não me conte, ou seja, não me contar nada sobre isso. Por favor, não me contar nada, ok? Então, aqui nós temos o Maria Fifi, aqui é alguém que não quer nem saber. Beleza, gente? Então, você vai colocar aí nos comentários para mim uma oração com o singular ou plural das palavras que possuem esse acento diferencial. Se você souber mais alguma ou quiser arriscar ali também nos verbos de ter e vir, que eu coloquei outros verbos ali, pode também. Fique super à vontade para colocar, tá bom? Então, escreva aí uma oração. Se você quiser colocar o singular e o plural, tudo certo, eu vou dar uma olhada. Agora, se você quiser colocar só uma oração, ou no singular ou no plural, tudo certo também, mas eu quero que você utilize o acento diferencial, combinado? Então é isso, se você quiser estudar comigo ao longo de todo o ano, para o seu concurso público, para o Enem, para o vestibular, ou apenas aprender gramática para iniciantes, entra aqui ó, na minha plataforma redaçãoegramática.com.br e não deixe de me seguir lá no Instagram também, que eu posto diariamente dicas para vocês, muita brincadeira, muita coisa legal, você aprende dando risada comigo lá. Se você não se inscrever nesse canal, eu vou ter que ir na violência aí na tua casa te pegar, então você já senta o dedo nesse like, já se inscreva nesse canal e eu te encontro aqui na nossa próxima aula. Um super beijo carinhoso, até lá e tchau!